sou Irma Galhardo, cordelista. Estou aqui para ministrar uma oficina de literatura de cordel para o projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc Tocantins de Comunidades Quilombolas. E hoje a gente ministra essa oficina com muito carinho para você aí, da comunidade quilombola Morro de São João. Lembrando que nós estamos disponibilizando um pacote com 10 oficinas que vão ficar permanentemente aqui no canal e você vai poder acessar a qualquer tempo, você vai poder compartilhar, vai poder rever, porque essas oficinas são feitas especialmente para você aí da comunidade quilombola Morro de São João. Então aproveite, faça com que esses ensinamentos contribuam para impactar positivamente as pessoas aí na sua comunidade. Então a gente vai falar de literatura de cordel, porque é uma modalidade literária muito interessante para se falar das belezas naturais de um lugar, para se contar uma história, para se fazer arte de uma forma simples. Porque a poesia, que não literatura de cordel, geralmente ela é mais sofisticada, dá mais trabalho, mas a poesia de literatura de cordel é uma poesia popular, que não precisa de burilamento, não precisa de rebuscamento, é uma coisa bem simples, que brota do povo ali, já pode ser servido sem nenhuma sofisticação, sem nenhuma lapidação, como acontece com o outro tipo de poesia. A literatura de cordel, ela não surgiu do Brasil, como muita gente pensa. A literatura de cordel surgiu na Europa há muitos séculos e chegou para nós aqui através de Portugal. Lá em Portugal, eles tinham o hábito de expor os livretinhos de cordel para vender. Eles esticavam o cordel na feira e colocavam os livretinhos abertinhos assim, ó, em cima dos cordõezinhos, né, dos cordéis. Então, esse nome pegou literatura de cordel, porque era uma literatura popular que era exposta num cordel. Então, o nome de literatura pegou em Portugal e foi dessa forma que chegou até nós, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, quem trouxe a literatura de cordel para o Brasil foi Portugal. E como lá tinha esse nome, literatura de cordel, foi assim que nós recebemos aqui, o nome pegou. E no Nordeste deu tão certo que muita gente pensa, inclusive, que a literatura de cordel é nordestina, porque virou a cara do Nordeste, não foi, gente? E casou aí com a xilogravura, que é aquela forma de ilustração, também muito utilizada lá no Nordeste, então deu muito certo. A literatura de cordel aqui no Brasil, ela tem alguns representantes, mas o patrono da literatura de cordel, uma espécie assim de pai da literatura de cordel aqui no Brasil, é o Leandro Gomes de Barros. O Leandro Gomes de Barros foi um cordelista nordestino que nasceu ainda lá no final do século XVIII, ele morreu no início do século XIX. Ele é bem antigo. Na época dele, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha redes sociais, não tinha internet, não tinha tanta rádio assim, jornal era pouco, livro era pouco, tudo era mais difícil. E ainda assim ele conseguiu sobreviver vendendo as suas histórias em formato de cordel. Ele fazia suas histórias, depois ele saiu do Nordeste, foi para o Rio de Janeiro, lá ele conseguiu imprimir os seus trabalhos, confeccionar os livretinhos numa prensa artesanal, e aí ele vendia, ele comercializava e vivia disso. Ele conseguia sobreviver naquela época
com a literatura de cordel, que hoje é difícil, né? Porque o livretinho é baratinho, então demora para juntar dinheiro, as pessoas não valorizam tanto. Então não é fácil sobreviver só da literatura de cordel. Hoje, que é muito mais acessível. Imagina naquele tempo. E Leandro Gomes de Barros conseguiu. Ele conseguiu se manter e ele conseguia manter também a família que tinha ficado no Nordeste, que todos os anos, no mês de dezembro, ele enviava um baú cheinho dessas historinhas, desses livrinhos assim, ó, que você vê que é bem fininho e é pequeno. Então, para dar um baú é muita coisa. E aí ele enviava para a família. E a família ia para feira. E em 2 dias vendia tudo, porque todo mundo queria comprar a literatura de cordel do Leandro Gomes de Barros, que era maravilhosa. Então, com a renda desse baú de livretos de cordel, a família de Leandro Gomes de Barros conseguia se manter, porque investia uma parte na lavoura e aí conseguia manter o ano inteiro, até que ele enviasse novamente outro baú com histórias, com livretos de literatura de cordel. Uma história linda isso, né? Pois é. Então, Leandro Gomes de Barros, por ser esse primeiro brasileiro que conseguiu esse feito heróico de sobreviver da literatura de cordel, por ser essa pessoa que saiu assim na frente, ele se tornou o pai da literatura de cordel no Brasil. Ele se tornou o patrono da nossa literatura. O dia do aniversário dele, que é 19 de novembro, é tido aqui no Brasil como o dia do cordelista, como o dia da literatura de cordel. Então, o Leandro Gomes de Barros, pioneiro aí, deixou uma obra importante para a nossa literatura. E tem um outro cordelista até mais famoso do que o Leandro Gomes de Barros, que ele nasceu já mais recente, ele já nasceu numa época que tinha televisão, que tinha mais rádio, que tinha jornal, e ele foi mais audacioso, e ele conquistou o mundo com seus versos, então ele é muito mais popular. Eu me refiro a Patativa do Assaré. Você já ouviu falar dele? Patativa do Assaré, também nordestino, é um cordelista muito famoso, bem representativo aí. As pessoas lá fora, nos outros países, conhecem o trabalho do Patativa do Assaré, porque além dele ter vivido outra época, onde a divulgação era mais fácil, era mais presente, mais frequente, ele também conseguiu publicar livro. E esses livros ganharam o mundo. Ele teve a sorte de um dia estar expondo seus versos numa feira e alguém passou, gostou e resolveu patrocinar o livro dele. Então aí foi, né, ele ganhou fama, ele ficou mais popular. O Patativa do Assaré, ele nasceu numa família pobre, família de lavrador. Então ele pouco estudou, passou pela escola rapidamente. Aos 6 anos de idade ele já estava na lavoura ajudando a mãe, porque perdeu o pai, então ele já ajudava a mãe na lavoura para manter ali o orçamento doméstico, contribuir com o orçamento doméstico. E ele começou a escrever os seus versos, escrever não, a criar os seus versos de cabeça, de cor, e mentalizava, memorizava. E com 12 anos ele já ia para a feira ou para a quermesse expor o seu trabalho e ganhar o seu cachê. Então ele falava os seus versos de uma forma tão bonita que parecia cantado. E aí ele ganhou o apelido de Patativa. Patativa é um pássaro canoro. Então ele ganhou esse apelido de Patativa do Assaré. Assaré é a cidade que ele nasceu. Então pássaro canoro lá de Assaré. E foi com esse nome que ele conquistou fama, foi com esse nome que ele assinou a sua obra, uma obra extensa, diga-se de passagem, porque
ele escreveu muitas histórias maravilhosas, num linguajar bem simples. Ele não dominava bem a norma culta, porque foi pouquíssimo na escola. E a literatura de cordel, ela não precisa desse domínio da norma culta para existir. Exemplo disso são os cegos cordelistas. Antigamente o cego não estudava. E o Nordeste produziu muitos cegos cordelistas que não foram alfabetizados porque eram cegos. Era comum assim antigamente. Não tinha esse negócio de braille, não tinha esse negócio de acessibilidade. Então, a pessoa que nascia cega antigamente estava fadada a não estudar, a não aprender a ler e escrever. E esses cegos lá no Nordeste, mesmo não indo para a escola, mesmo não aprendendo a ler e a escrever, eles produziram seus cordéis, eles mentalizavam essas histórias que eles produziam. Muitos desses cegos cordelistas eram também repentistas. Você sabe o que é o repentista? Repentista é uma espécie mais evoluída do cordelista. Porque o cordelista comum, ele precisa de tempo para fazer a sua história, os seus versos de cordel. Ele precisa de um papel e de uma caneta, porque ele anota, ele risca, ele arruma, ele lapida. Já o cordelista repentista, ele não precisa de tempo, ele não precisa nem de papel e caneta, ele faz tudo daqui e já joga. Já vai pensando e já vai falando. É o repentista, no repente. Então, esses cegos cordelistas do Nordeste, eles eram repentistas também. Eles produziam as suas cantorias em cordel ali na hora, ali tinha aquela inspiração e era no repente. Coisa linda, né, gente? Isso. Quanta arte eles traziam dentro de si. Que veia artística fortíssima, que apesar da limitação física, apesar da cegueira, eles não conseguiram calar a arte dentro de si. A literatura de cordel falou tão forte que eles foram capazes de produzir a sua obra, os seus versos de memória, né? Falou forte não, a literatura de cordel falou forte não. A literatura de cordel bradou, gritou aos quatro ventos, eles precisaram externar essa coisa, como acontece com o artista. O artista, quando ele realiza a sua arte ali, a sua ação, ele é um grito. Ele está externando aquilo ali, porque aquilo está transbordando dentro dele. Então ele tem que colocar para fora. E esses cegos cordelistas do Nordeste passaram por isso. Mesmo diante da limitação física, a arte gritou tão alto dentro deles que eles se tornaram cordelistas repentistas. Isso é lindo, né? Pois é. Então, nós tivemos grandes cordelistas cegos no Nordeste. Eu vou citar o nome de um, cego Deraldo. Coloquei no Google. Você vai ver uma obra, você vai ver os versos, as histórias que o cego Deraldo produziu. Nós tivemos grandes expoentes, nós temos grandes expoentes do cordel, da literatura de cordel no Brasil, principalmente no Nordeste, mas temos em todos os lugares, temos aqui no Tocantins também. Aqui no Tocantins, o Genival Nicolau é uma grande referência da literatura de cordel. Ele mora em Paraíso, aqui pertinho de Palmas, escreveu muitas histórias. Ele nasceu no Nordeste, mas se naturalizou tocantinense, porque já tem muitos anos, décadas que ele mora aqui. É o nosso cordelista mais famoso. Quando tinha salão do livro, Flit, ele estava sempre lá, era o principal convidado, eles até pintavam o rosto dele lá na parede.
Então, o Genival Nicolau tem muita coisa boa que você pode conferir. Ele hoje está velhinho, já não produz mais. No entanto, sua obra está aí presente, continuará viva por muito tempo. Porque, como eu disse, ele é um bom cordelista, ele é representante do cordel aqui no Tocantins. O que a gente tem dele aqui? As Desventuras do Mulato, o Cabo Cambembe, de Ararapina ao Crato, 100 anos de Luiz Gonzaga, crônica e poema, mas se você for nas bibliotecas você vai achar mais, tá? Eu só tenho esse, mas ele tem uma obra muito mais vasta. Tem um outro cordelista aqui no Tocantins, que é o Juarez Alencar. Ele também ele escreve ainda, ele é vivo, ele trabalha na Secretaria de Educação do Estado. Ele tem uma obra bem vasta e o fato de ser pedagogo, trabalhar com a educação, despertou nele esse olhar para os temas relacionados à questão pedagógica. Ele produz histórias que podem ser utilizadas como material didático. O professor pode levar para a sala de aula material paradidático, pode utilizar ali como recurso para incrementar a sua aula. Então aqui o que nós temos do Juarez aqui, ó. Geografia em rima, excelente. Nós temos Evolução Histórica do Tocantins, olha que maravilha. Nós temos Tributo a Gonzagão, África de Todos Nós, Tributo a Paulo Freire. Para quem não conhece, Paulo Freire, fica aí falando dele sem saber quem foi. Tá aqui uma ótima oportunidade para entender um pouquinho melhor sobre esse mestre, esse patrono da nossa pedagogia, maravilhoso, Paulo Freire. Então, o Juarez Alencar escreveu aqui a história do Paulo Freire em formato de literatura de cordel. Você pode escrever qualquer coisa em formato de literatura de cordel. Pode. Olha aqui, ó, mais uma cordelista do Tocantins, que sou eu. Eu escrevi esse livro em linguagem de literatura de cordel. O Epopeia Tocantinense conta toda a trajetória da luta separatista do Tocantins, conta a história do nosso estado desde a primeira vez que o branco passou por aqui e viu o Rio, em 1610. Então o livro começa aí com a descoberta do Rio pelo francês, porque na verdade os primitivos, ai gente, minha memória tá ruim, tá? Tá bom. Os povos primitivos já estavam aí nas margens do rio há muito mais tempo, né? Desde sempre. Então, o que os franceses fizeram em 1610 não foi descobrir o rio, foi uma descoberta do rio pelo branco, porque o rio já tinha sido descoberto pelos indígenas e pelos africanos. Então, o Epopeia Tocantinense, ele vai contando toda a história do nosso estado em verso, ele fala tudo sobre o movimento separatista. Ele fala das riquezas naturais, ele fala das riquezas culturais, tudo numa linguagem de cordel. Então você consegue produzir cordel, estimular as pessoas aí da comunidade quilombola aí, do Morro de São João, a contar a história da origem da comunidade, a falar da beleza natural que tem aí, de cada detalhe, de cada pessoa. Abuse da literatura de cordel, não é difícil, qualquer um consegue fazer verso. Vou ensinar aqui uma técnica, que você vai ver que é qualquer um mesmo. E eu vou mostrar mais quem é que a gente tem aqui do Tocantins. Giano Guimarães,
O Jano Guimarães, ele é lá do Bico do Papagaio, ele mora em Tocantinópolis, trabalha na UFT e ele escreve muitos cordéis maravilhosos. É bem atuante nas redes sociais, é jovem, você pode acompanhá-lo. E ele pegou um dos seus cordéis e transformou em livro. Olha aqui, ó, o livro, No Bico do Papagaio. Aqui ele conta na linguagem de cordel a história do Bico do Papagaio. Para quem não sabe, é a região do mapa, lá do mapa do Tocantins, que fica lá em cima, que parece um bico. Que é exatamente onde está localizado o município de Tocantinópolis, o município de Araguatins, lá na região do bico. Então, nós temos também cordelista aqui, o Júnior Brasil. Já ouviu falar do Júnior Brasil? Ele escreve muita literatura de cordel. E temos o nosso querido Demar Cordel, que na minha opinião é o nosso cordelista oficial. Demar Cordel escreve muita coisa. Ele também é pedagogo, então ele realiza muitos projetos junto à comunidade estudantil, está sempre envolvido com os jovens estudantes e tem feito um bom trabalho aqui para o Tocantins. Ele é o representante oficial do cordel tocantinense lá fora. Olha aqui a foto dele com a Fátima Bernardes no programa Encontro. Sim, Demar Cordel já foi lá no Encontro, lá na Rede Globo, representar o nosso estado. Ele foi também no Faustão. Demar Cordel é global, brinca. Pois é. E ele escreve muita coisa linda, e ele escreve todo dia, tá nas redes sociais também, é divertidíssimo. E ele pegou um monte de seus cordéis e juntou aqui nesse livro, ó, Coletânea de Cordéis. Então tem muita história dele compilada aqui nesse livro. É um livro excelente para você treinar. Se você quiser virar um cordelista, você tem primeiro que ler muito cordelista, né? Só de ler um livro desse aqui você já vai ficando bom, você vai pegando jeito, pegando a mão, educando seu cérebro para rimar. Porque a poesia normal não precisa rimar, mas a literatura de cordel precisa ser rimada. Tem que ser tudo rimadinho, tudo combinadinho, senão não fica bonito. A literatura de cordel, ela tem que ser rimada porque uma das principais características da literatura de cordel é exatamente a rima, é exatamente a sonoridade, o ritmo. Inclusive, muitos cordelistas apresentam a sua obra com o auxílio de um instrumento musical, porque a literatura de cordel é bem musical, é bem rítmica. É como se você estivesse cantando, por isso que o Patativa do Assaré ganhou o nome de Patativa, de pássaro. E muitos cordelistas apresentam a sua obra ou com uma viola, ou com um pandeiro. Quando é repentista, eles gostam mais da viola. Quando é embolador, da embolada, eles usam o pandeiro. A embolada é um desdobramento da literatura de cordel também, tá? É quando você vai embolando, vai emendando, vai emendando uns versos aqui no outro. Então vira embolada, vai embolando ali. O Demar Cordel também canta embolada. Ele é um repentista. Ele é um artista assim que você precisa conhecer. Então, tá aqui o livro dele, tá aí a sugestão, você pode acompanhá-lo no Instagram, você pode acompanhá-lo no YouTube. No YouTube, com as cordas e o cordel, o nome do canal dele, que é exatamente o nome do projeto dele, desse projeto que o levou lá na Fátima Bernardes. É um projeto interessante, onde ele trabalha questões de escola mesmo, conteúdo escolar,
através da literatura de cordel e da viola, é a literatura de cordel cantada. Por isso que tem o nome de Com as Cordas e os Cordéis, porque as cordas do violão e os cordéis, ele faz esse trocadilho aí, né? Mas ele é o repentista que produz geralmente acompanhado da música, ele tem aquele fundo, né? Então é muito bom, conheça o Demar Cordel. Eu vou voltar aqui para o nosso Epopeia Tocantinense para eu contar umas coisas para você em linguagem de cordel e você se convencer de uma vez por todas que pode sim fazer versos em literatura de cordel, que dá conta, porque todo mundo dá conta. É muito simples, é muito fácil. Ó, como é que eu falo do Rio Tocantins? Como é que eu começo esse livro? Vou te contar a história do estado Tocantins, desde a descoberta do rio que os franceses fizeram, aos acontecimentos marcantes que depois disso vieram. Houve uma luta antiga, gente grande entrou na briga para o Goiás dividir, organizações diversas, até sangue derramado para o estado surgir. Mas antes de tudo, o rio, o francês que o descobriu. No século XVII, bem no início, o que significou bom auspício, o rio possibilitava navegação e desenvolvimento para a nova região. Com 2.400 quilômetros, parte dele navegável, é uma fonte de histórias e folclore inesgotável. O segundo maior rio totalmente brasileiro, gerador de energia que abastece um povo inteiro. Em suas margens se encontra a maior concentração de castanha da Amazônia, orgulho da nação. E aí eu continuo falando, contando todas as histórias que aconteceram aqui no solo tocantinense, desde quando essa região ainda era Goiás. Então eu explico sobre o movimento separatista. Você sabe como é que aconteceu? Como é que nós nos transformamos em Tocantins, deixamos de pertencer a Goiás? Então houve uma luta antiga, gente grande entrou na briga para o Goiás dividir. E essa luta, ela culminou com a criação do estado do Tocantins em 1988, através da Constituição Federal. Como é que eu conto isso aqui? Falar de Constituição Federal, falar de artigo. Qual foi o artigo que criou o estado do Tocantins? Eu conto tudo isso aqui em linguagem de cordel, em rima. Por que eu estou falando isso para você? Para me exibir? Não, para te mostrar que você consegue também contar qualquer coisa em linguagem de cordel. Você vai conseguir rimar qualquer história. Até quando se tratar de datas, até quando se tratar de artigo de Constituição, que é uma coisa chata de rimar. Quer ver como é que eu contei essa parte? Em linguagem de cordel, ó. Foi em 88 que nossa Constituição mudou o rumo da história. Em seu artigo 13 do ato da disposição constitucional transitória, criou o nosso estado Tocantins tão adorado. Sua existência é a glória. Mas para o estado de fato existir, bastava apenas cumprir o artigo 13 da Constituição, que dava sua instalação para o 41º dia, mas não antes de janeiro, para a glória e alegria daquele que tanto queria ser famoso, pioneiro. Então você viu aí que eu contei como é que foi a criação do estado do Tocantins. Essa coisa do 41º dia
para o Estado de fato existir, é porque tinha essa cláusula lá na Constituição, que o Estado estava sendo criado ali com a promulgação da Constituição Federal, que aconteceu em outubro de 1988. No entanto, o Tocantins só começou a existir mesmo em 1º de janeiro de 1989, exatamente por conta desse adendo, desse artigo aí na Constituição. Entendeu? Estava escrito lá. Por isso que, apesar do Estado do Tocantins ter sido criado em 1988 com a Constituição Federal, ele, na prática, ele só passa a existir de fato a partir de 1989, a partir de 1º de janeiro, porque lá estava escrito que ele tinha que existir no 41º dia, mas não antes de janeiro, certo? Então, daí que Miracema passou a ser a capital do estado do Tocantins em 1º de janeiro de 1989, exatamente por conta dessa particularidade que tem lá no artigo 13 da Constituição dos Atos da Disposição Provisória. Está escrito lá. Nossa Constituição Federal, que é a Carta Magna, que é a maior lei do país. E para um Estado surgir, ele só pode surgir através da Carta Magna, porque a nossa federação, ela é composta daquela determinada quantidade de estados, não pode ser alterado aquilo. Então, foi alterado em 88 porque aconteceu a nova Constituição. A nossa Constituição Federal atual ainda é a de 1988. E continuará sendo, porque um país equilibrado ele não fica alterando a Constituição Federal com muita frequência. A Constituição Federal anterior, a de 88, ela tinha muitas décadas de existência. Tá, então continuando aqui com a nossa literatura de cordel, você pode contar o que você quiser. O que você quiser, sim. Fale das belezas aí, da comunidade quilombola, do Morro de São João. Conte como é que surgiu, igual eu contei aqui no livro Epopeia Tocantinense, o surgimento da comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Você sabe como é que a comunidade quilombola da Barra da Aroeira foi formada? Ó, para você não ficar com ciúme, eu vou te explicar porque que eu escolhi a Barra da Aroeira, não escolhi o Morro de São João, e não escolhi Córrego Fundo, e não escolhi Malhadinha, e não escolhi Mimoso, nenhuma dessas outras comunidades. Sabe por quê? Porque todas as comunidades que tem aqui, que são mais de 30, elas são como a sua, e elas são remanescentes de quilombo, elas surgiram a partir de um quilombo. A comunidade quilombola da Barra da Aroeira não foi assim. Ela surgiu a partir de soldo de guerra, e ela tem uma história assim, bem conflituosa, uma história assim, que prejudica os seus moradores por conta da esperteza do branco que está próximo ali, que quer levar vantagem. Então, quando eu fui fazer esse livro, eu destinei uma estrofe para cada tema, para cada assunto do nosso estado, porque por ser um livro infanto-juvenil, ele não podia ser muito volumoso, senão a criança ou adolescente não ia se interessar. Então eu queria falar tudo de uma maneira resumida, numa linguagem poética, mas eu tinha que priorizar algumas coisas, porque se dá para falar tudo, dá, mas não é tudo assim também, né? Então, por exemplo, não tinha como eu falar das mais de 30 comunidades quilombolas no livro que eu pretendia dar uma visão panorâmica sobre a história do Tocantins
para o jovem estudante. Então, eu decidi pegar uma comunidade quilombola para representar todas as comunidades quilombolas do Tocantins. E eu escolhi a comunidade quilombola da Barra da Aroeira exatamente pela forma como a comunidade da Barra da Aroeira foi formada e o fato de, na época, ela não ter nenhum pedacinho de terra escrituradas no nome delas, elas não eram reconhecidas pelo governo federal porque as terras não estavam no nome deles. Como assim? Vou explicar. A comunidade quilombola da Barra da Aroeira surgiu através de um soldo de guerra, de um prêmio que o herói de guerra ganhava quando ele lutava e voltava com vida. Quando o Brasil ainda pertencia a Portugal, quando ele ainda era império, na época do rei Dom Pedro II, aconteceu a Guerra do Paraguai e o Brasil lutou. Ele mandou voluntários, ele mandou muitos soldados para lutar nessa guerra. E a forma como eles mandavam esses soldados, como eles recrutavam esses soldados, é a forma como qualquer país que entra numa guerra recruta os seus soldados. Eles vão junto aos civis, junto à população, sair recrutando. E recrutaram o jovem Simão, lá no Rio de Janeiro. O jovem Simão era filho de Félix José. Só que o Simão não tinha experiência de guerra, não tinha experiência de luta. E o pai, o Félix José, falou: não vou deixar meu filho para essa guerra, porque se ele for, ele vai morrer. Eu vou no lugar dele. Naquele tempo podia mandar outra pessoa no lugar do jovem, se ele fosse convocado. Então, o seu Félix José não tinha dinheiro para pagar alguém para ir no lugar e mesmo foi. E ele lutou na guerra e voltou com vida tempos depois. E quando o herói de guerra voltava com vida, ele recebia um prêmio que geralmente era um pedaço de terra. Esse prêmio era dado pelo rei. Então, Dom Pedro II deu para o Félix José, lá no Rio de Janeiro, um pedaço de terra num lugar tão longe, tão longe, tão longe, que nem tinha nome de Tocantins ainda. Era o norte goiano. O Félix José era pobre, não tinha muitas possibilidades. Ele então pegou o que era dele, que era aquele pedacinho de terra, o papel. Né? O papel ali assinado pelo rei Dom Pedro II, dizendo que ele era dono de umas terras aqui na região de São Domingos, que é onde hoje é o município de Santa Teresa. E aí o Félix José, como não tinha outras possibilidades, ele pegou seu pedacinho de papel e veio atrás dessa terra. Achou essa terra aí, próxima a São Domingos, no município de Santa Teresa, constituiu família e hoje os seus descendentes, os seus netos e bisnetos, compõem a comunidade quilombola da Barra da Aroeira. A Barra da Aroeira, lá no município de Santa Teresa, é formada pelos descendentes de Félix José. Só que, como a terra lá é boa, os fazendeiros vizinhos cresceram o olho, arrumaram um advogado para assumir com a documentação da comunidade da Barra da Aroeira. Então, sumiram com o pedaço de papel assinado pelo rei Dom Pedro II, dizendo que aquela terra é deles. Então, a comunidade quilombola ficou muito tempo da Barra da Aroeira, ficou muito tempo sem receber nenhum benefício do governo federal, porque não tinha como provar que era uma comunidade quilombola, que eles haviam herdado aquela terra do Félix José, que lutou na Guerra do Paraguai, e por isso recebeu aquela terra como forma de prêmio, soldo de guerra. Então, eles não tinham como provar, eles não tinham documento. O documento sumiu e pronto. A Universidade Federal do Tocantins abraçou a causa, que é uma causa longa, são décadas já de luta para regularizar essa terra. E
a comunidade passar então a fazer parte do mapa das comunidades quilombolas do Brasil e dessa forma receber os benefícios do governo federal para as comunidades tradicionais, que existem benefícios para essas comunidades originárias, comunidades desses povos originários. Então, a comunidade quilombola da Barra da Aroeira vivia aí ao léu, assim, sem nenhum benefício. Recentemente, no governo de Carlesse, ele conseguiu regularizar um pedacinho de terra, foi uma coisa bem simbólica. Foi bem para inglês ver, para sair na mídia, para ele ficar bonito na fita, mas de qualquer forma empoderou a comunidade quilombola da Barra da Aroeira e hoje eles têm pelo menos um pedaço de terra regularizado, documentado. Hoje a comunidade quilombola da Barra da Aroeira tem lá um pedaço de terra, não todo, não é a comunidade inteira, falta muito ainda para regularizar, mas eles têm um trecho lá que está documentado. Eles receberam, saiu na mídia, a presidente lá da associação, a Andressa Rodrigues, porque o nome do Félix José era Félix José Rodrigues. O nome do Simão era Simão Rodrigues. Então, todos os descendentes, os moradores da Barra são Rodrigues. Todos eles têm o sobrenome de Rodrigues. E a Andressa, que hoje é a representante da comunidade da Barra da Aroeira, ela se chama Andressa Rodrigues, filha de Dona Isabel Rodrigues. Dona Isabel era neta do Félix José. E eles, então, têm uma festa anual lá, geralmente na Semana da Consciência Negra. Eles fazem um desfile e apresentam a farda do Félix José, a farda do herói de guerra, uma coisa assim linda, arrepiante, porque a farda tem mais de um século e eles guardam como um tesouro, como uma prova, uma relíquia de que o Félix José foi um herói de guerra, de que ele prestou esse serviço para a pátria e por isso ele foi recompensado com um pedaço de terra que hoje é a comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Então, como é que eu conto essa história na linguagem de cordel aqui no livro Epopeia Tocantinense? Bom, eu não podia contar tudo como eu te contei aqui em prosa, isso é prosa, verso a gente conta diferente, a gente usa uma linguagem poética, porque senão o verso deixa de ser verso, sai da linha, extrapola e vira prosa. Então a linguagem poética é uma linguagem econômica, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem que você fala muito nas entrelinhas, no subentendido. Você dá o seu recado falando uma parte em palavras e uma parte subentendida, uma parte fica nas entrelinhas, como são os recados dados pela literatura, os bons recados. A literatura, ela preza pela economia de palavras, e a poesia mais ainda. Mas a literatura, de uma forma geral, ela preza pela economia de palavras, ela evita todo o excesso de palavras, porque ela tem que falar muito nas entrelinhas. O que é entrelinha? Entrelinha é exatamente o que não está escrito no papel, é o que fica subentendido, é o que deixa entender. Então, eu vou falar a história da Barra da Aroeira numa linguagem simbólica, porque é uma linguagem poética, e muita coisa vai estar ali nas entrelinhas ou nas pesquisas que esta estrofe, esses versos vão induzir o leitor a fazer. Então vamos lá. Temos a comunidade negra da Barra da Aroeira, remanescente de guerra em Santa Teresa, que é herança de Félix José, que se alistou e lutou sem um ai a sangrenta guerra do Paraguai, substituindo seu filho que havia sido recrutado, porém muito jovem, coitado. O pai foi em seu lugar.
para receber, ao voltar, as terras de São Domingos que o rei D. Pedro II se dignou a doar. Então você viu aí que em 14 versos eu conto a história da Barra da Aroeira numa linguagem de cordel, na linguagem de literatura de cordel. E você pode, portanto, contar a história aí da sua comunidade quilombola do Morro de São João através da literatura de cordel também. Eu te garanto que vai ser lindo, porque a literatura de cordel é encantadora, é rítmica, tem muita sonoridade, muito maravilhamento. As pessoas sentem atraída por esse tipo de literatura. E hoje a literatura de cordel saiu do patamar de subliteratura e se elevou para a literatura como qualquer outra manifestação literária, porque antigamente a literatura de cordel sofria preconceito por ser uma literatura popular, por não ser uma literatura sofisticada, por os versos não serem burilados, o fato dos versos utilizarem rimas simples, rimas populares, fazia com que as pessoas mais intelectuais, as classes mais, assim, snobs, não vou dizer nobre, não vou dizer snobs mesmo, eles torciam o nariz para essa literatura popular, essa literatura de cordel. Eles não respeitavam como uma forma de literatura, eles achavam que era uma subliteratura. A partir da década de 80, com a intensificação dos estudos culturais, essa visão de subliteratura caiu por terra, porque os estudos culturais colocam todas as culturas no mesmo patamar. Você não pode valorar uma cultura em detrimento da outra, porque toda cultura brota de um determinado povo. É uma manifestação daquele povo, naquela época, naquele lugar. Então não se pode dizer que uma cultura é melhor que a outra. As culturas são únicas. Cada uma tem o mesmo valor por ser uma manifestação de um determinado povo. Então você não pode dizer, a cultura francesa é chique, é sofisticada, e a cultura quilombola é uma cultura popular, portanto é uma cultura menor. Não pode. Todas as culturas, a partir dos estudos culturais, graças a Deus, né, que os estudos culturais entraram em cena e reconheceram a importância de se respeitar igualmente todas as culturas, né? Isso é o respeito pela diversidade, isso é o respeito pela humanidade, porque a humanidade é diversa. Então você não pode valorar, você não pode dizer que uma cultura é superior à outra. Não, todas as culturas são únicas e são especiais. Dessa forma, a cultura popular passou a ser respeitada, perdeu esse estigma de subliteratura, e a literatura de cordel está aí hoje nos mesmos editais que qualquer literatura. Hoje o cordelista se orgulha em dizer que é cordelista. Eu sou cordelista com muito orgulho, e a literatura de cordel está aí cumprindo o seu papel. Cumprindo não, está aí reinando livremente, lindamente, porque não tem que cumprir, tem só que existir, né? Ela existe, é forte, é presente, é pulsante, é bem orgânica, ela brota do povão ali, e é o retrato de uma época, de um povo, porque não tem sofisticação, não tem enganação, é real. É real.
Então, graças aos estudos culturais, a literatura de cordel hoje é reconhecida e respeitada. Tá, voltando aqui ao Epopeia Tocantinense, o que mais que esse livro traz pra gente aí na linguagem de cordel? O que mais que ele conta do nosso estado pra gente aprender, pra gente falar bonito? Ou então para inspirar que a gente fale outras coisas lindas do nosso estado? Faça aí a epopeia da sua comunidade ou do seu município. Vai escrevendo cordel, gente, é muito bom. Ó, você sabia que o Tocantins abriga um dos menores rios do mundo? Não? Tá bem aqui, ó, nesse livro. Eu contei isso em linguagem de cordel, porque assim a pessoa aprende e não esquece mais. O cordel, ele trabalha a questão da ludicidade, ele é feito com, né, é uma coisa que tem ritmo, que tem assim, rima, que dá prazer, e quando a pessoa ouve ou lê literatura de cordel, essa coisa da ludicidade desenvolve, libera o hormônio, os bons hormônios, o hormônio da felicidade, a dopamina, essas inas aí, sabe? Endorfinas, esses hormônios bons. E quando esses hormônios bons são liberados, o organismo entende que aquela informação fez bem para a pessoa, aí o organismo tira aquela informação, o cérebro tira aquela informação da memória flutuante e joga para a memória permanente, a pessoa não esquece mais. Então, se você for professor, ou se você quer que alguém lembre de alguma coisa para sempre, conte essa coisa em linguagem de cordel, porque assim a pessoa não vai esquecer. Porque na hora que ela ouvir, ela vai se sentir bem, ela vai dar uma risada ali, os bons hormônios serão liberados, o cérebro inteligentemente vai entender que aquela informação fez bem para a pessoa, porque liberou bons hormônios, vai pegar, vai tirar da memória flutuante, vai jogar na memória permanente, está garantido que a pessoa não esquece mais. Então, abuse dessa linguagem de literatura de cordel, conte tudo. Olha como eu contei sobre o menor rio do mundo aqui. Eu disse assim, ó, temos o Rio Azuis no município de Aurora, que é um dos menores do mundo, onde a beleza mora. Tido como impressionante, envaidece todos nós. Menos de 300 metros da nascente até a foz. Olha aí, numa única estrofe você aprendeu tanta coisa, né? Que um dos menores rios do mundo está aqui no Tocantins, no município de Aurora, se chama Rio Azuis e tem menos de 300 metros do início até o fim. Quanta informação! Você acha que a criança, ouvindo esses versinhos, ele vai esquecer? Claro que não, ele vai ficar cantando. Temos o Rio Azuis no município de Aurora, que é um dos menores do mundo, onde a beleza mora. Tido impressionante e envaidece todos nós. Menos de 300 metros da nascente até a foz. É assim que a criança aprende e não esquece mais, não é? Então conte tudo que você quiser na linguagem de cordel. Você vai ver como é bom se você for, por exemplo, se você for convidado para fazer uma palestra, primeira vez que eu fui convidada para fazer uma palestra na Universidade Federal, lá em outro estado, eu fiquei muito nervosa, porque eu estava começando nesse mundo das palestras, e sabia que ia estar presente muita autoridade. Eu fiquei nervosa, fiquei pensando, como é que eu vou fazer para dar tudo certo, para ser lindo, para brilhar, para o nervosismo não atrapalhar. Sabe o que eu fiz? Eu pedi ajuda da literatura de cordel e fiz esse livreto de cordel, onde eu me apresento, onde eu cumprimento todos os presentes, a mesa que estava lá, reitor, vice-reitor e representante disso, daquilo. Eu já sabia o nome, porque na programação veio o nome de cada um. Então eu contei quem era eu, me apresentei, eu cumprimentei todos eles que estavam lá presentes em linguagem de cordel. Eu falei do meu trabalho, eu falei da antologia, que o projeto ia lançar uma antologia que se chamava assim, que se chamava Nós Somos Brasileiros. Eu expliquei a minha carreira, falei dos meus livros, porque a minha participação
era exatamente falar sobre intercâmbio cultural, que é um trabalho que eu desenvolvo, né? Há muitos anos eu faço esse intercâmbio cultural, não só no Brasil, como em outros países também. Eu estou levando a nossa literatura, a nossa cultura, sempre que posso. Então eu fui convidada para falar na Universidade Federal de João Pessoa, exatamente por conta dessa minha experiência. Quando eu recebi o convite, inclusive, eu recebi o convite pessoalmente da coordenadora no Salão do Livro de Turim, na Itália. Nós duas estávamos lá na Itália. Então ela percebeu o meu engajamento, né, na questão do intercâmbio cultural, e aí ela me convidou para fazer essa palestra. Eu aceitei, mas depois, quando eu vi a dimensão da coisa, eu fiquei tensa, porque estava iniciando ainda, então eu resolvi fazer esse cordel e foi lindo e brilhante. Vou só falar um pedacinho dele, porque o nosso tempo já esgotou. Eu falei assim, ó o nome do cordel. Cordel da 3ª Semana de Cultura da Universidade Federal da Paraíba. Então, olha, como é que eu começo? Estou aqui para falar de intercâmbio cultural, da Semana de Cultura, que acontece em João Pessoa, na Universidade Federal. É um projeto relevante que muita coisa incorpora e mostra ao jovem estudante cultura daqui e de fora. Para sua coordenadora, Jo Mendonça Alcoforado, deixo aqui o meu abraço. É brilhante, assertiva, a bela iniciativa. Temos também o prazer de poder participar de mais uma antologia que o projeto vem lançar. Sim, nós somos brasileiros e com imensa alegria levaremos ao mundo inteiro essa nova antologia. Nela, minha participação é uma crônica interessante, tem histórias e vivências daqui e de terra distante. Relato de experiência com título de samba-canção. Eu comi mangostão e a rainha Vitória não. Eu venho do Tocantins, terra de amor e magia, e carrego mais valores, pois eu sou tocantinense que nasceu lá na Bahia. Escrevo livros de lendas com história e alegoria, faço versos com riqueza da cultura brasileira, utilizo pesquisa e poesia. Vou falar das experiências com meus livros por aí, como expus no Salão de Genebra, com participação oficial, tudo com muito louvor, presença até de embaixador e de gente lá do Nepal. De como encantei crianças que nem meu idioma sabia, provando mais uma vez que não existe barreiras onde reina a poesia. Estive também em Berlim, capital da Alemanha, terra dos irmãos Grimm, de histórias e façanha. Lá, ao som do clarim, lancei meu hit chocou e o povo aprovou. Até o Conselho de Cidadãos estendeu as suas mãos. Por fim, segui para a Inglaterra, para Londres, onde já morei. Aí também a embaixada foi lugar que procurei. Efetuei doações, estabeleci conexões, semeando muitos livros por onde passei e gostei. Vou querer falar poemas nessa alegre reunião, com gente de várias idades, prestando muita atenção. E juntos vamos fazer esse encontro merecer e para a lista de coisas de guardar no coração. Você está entendendo? Eu fui falando, fui contando tudo quanto é história, fui cumprimentando. Tem um lugar, tem uma hora que eu cumprimento as pessoas que compõem a mesa, quer ver, ó? A senhora reitora presente, Margarete Formiga Diniz, e toda a
essa bonita gente que engrandece o meu país, os pró-reitores Orlando Vilar, e o senhor Thompson de Oliveira, todos erguendo a bandeira, elevando a cultura brasileira. Coap e seus coordenadores, Arnaldo Medeiros e Bernardina Carvalho, parabéns pelo sério trabalho. E para rimar, vai cores. As cores e vozes do Brasil. Exposição de artes plásticas, vale ver quem ainda não viu. Você prestou atenção que eu vou falando tudo, falo até da exposição de artes plásticas, falo o título da exposição. Então, a gente pode falar de tudo em formato de literatura de cordel. Como é que eu me despeço? Como é que eu encerro? Enfim, falei de tudo um pouco para não pecar na palestra, pois minha memória, coitada, já não é mais muito destra. Então finalizo o cordel desejando a todos aqui muita luz, amor e harmonia. Que seja tudo como você queria. Que haja um melhor amanhã e que a vida não seja vã. Isso aqui é um verso que eu pego emprestado, coloco em aspas, que a vida não seja vã. E assim eu finalizo o meu cordel, dando um recado, sendo muito aplaudida, todo mundo encantado, porque o cordel, a literatura de cordel tem essa capacidade de semear encantamento por onde passa. Então abuse da literatura de cordel. O nosso tempo esgotou, não podemos falar mais, a proposta é de 1 hora, senão a live fica grande, a oficina fica muito enfadonha e você não vai querer rever nem compartilhar. Então, veja também todas as outras oficinas que nós deixamos no canal Arte e Meio Ambiente, porque esse projeto é uma iniciativa do Arte e Meio Ambiente em parceria com a Ecoterra. Tá? Tem também o blog, Projeto Capacitando e Empoderando. Vai lá e veja tudo que tem lá, que são coisas lindas feitas para vocês. Um grande beijo e até a próxima. Fique bem. Tchau!